Olá, eu sou Milton Tortella, artista visual, arte educador, ativista pela educação e cultura, e eu acho importante trazer esse dado do ativismo porque estar aqui hoje nessa barbearia para ativar o trabalho reflexo é um pouco reflexo dessa minha trajetória. É onde aliar a minha atividade artística com a possibilidade de diálogo, de troca e de ampliar o conhecimento faz parte um pouco dessa minha vontade de atuar enquanto um arte educador. Falar do reflexo é muito importante porque é um trabalho que foi pensado na perspectiva de dar eco para vozes que possivelmente não teriam possibilidades de estar nesse espaço para falar de questões relacionadas relacionadas às questões raciais, questões sociais, questões políticas e principalmente para tratar de desigualdade. Pensar o reflexo é um pouco pensar a possibilidade de ampliar o nosso entendimento daquilo que vive nas individualidades em cada um de nós e possibilitar que cada individualidade possa encontrar o outro para construir conhecimento. Reflexo é um trabalho muito significativo porque ele tende a possibilitar mais encontros e tende a construir diálogos. E eu acho que é isso um pouco que reflete essa exposição onde ele foi ativado, que é uma intervenção numa barbearia de 1944, que vai completar, está quase chegando aos seus 100 anos, mas é uma barbearia que, na toda a sua trajetória, recebeu corpos brancos na sua plenitude, quase que na sua maioria, recebeu principalmente homens durante toda a sua existência, e hoje possibilita novos encontros, possibilita a gente conseguir ouvir povos de todas as suas origens e possibilita a gente encontrar diversidade, o que é muito importante. Segundo Milton Santos e Maria Laura Silveira, né, onde há pluralidade, onde há diversidade, há também suas contradições. Essas contradições são fundamentais para que a gente possa constituir novos conhecimentos, novas perspectivas e entender as diferenças, que é a partir dessas diferenças que são constituídas novas ideias e são possíveis ampliar nosso entendimento do nosso entorno e da nossa própria existência. Entender a nossa existência a partir da opinião do outro é muito significativa. E eu acho que vale aqui um destaque para falar um pouco dessa existência da minha pessoa, que sou um homem branco de meia idade, que sou resultado de uma estratégia de branqueamento da população brasileira, uma estratégia eugenista, que no século XVIII e XIX se apropriou de algumas táticas para contribuir com o branqueamento da população brasileira, que naquela época era negra e indígena. E foi esse esforço colonial de branquear a população brasileira que resultou na minha ancestralidade. Então eu tenho muito orgulho de dizer isso, que eu faço parte dessa história, faço parte de uma família que tem na sua existência uma minha avó, cujo sobrenome trazia um do alguma coisa, né, uma referência de que ela era propriedade de alguém, ou a mãe dela, ou a avó dela, foi propriedade de alguém. Esse alguém não vale a pena ser citado, porque eu acho que essa elite escravocrata tem que ser apagada da nossa história, mas a minha avó sim tem que ser enaltecida pela luta de resistência e sobrevivência
por ter passado por isso. E a intervenção Barbearia Residência, eu acho que fala disso. Por isso que eu fiz questão de fazer essa referência à minha existência, à minha ancestralidade, porque eu estou lidando um pouco com a ressignificação de símbolos que foram fundamentais para manipular uma geração toda em torno de uma promessa de um futuro maravilhoso, onde o status, onde a propriedade, onde a posse era algo a ser conquistada. E a gente vê hoje que isso não levou a lugar nenhum, muito pelo contrário, isso afastou mais as classes e afastou com que a população fosse cada vez mais colocada numa periferia marginalizada, numa periferia que tenta ser anulada a todo custo, e uma periferia prioritariamente preta, parda e de pobres, onde se constitui uma cultura fundamental para o desenvolvimento do nosso país, mas que não tem acesso a alguns lugares. Eu acho que estar aqui hoje, nessa barbearia, que muito me honra, que muito me orgulha de ter feito parte da minha formação, da minha infância, da minha adolescência, mas que também me possibilitou alcançar outros lugares, outros espaços. E essa possibilidade, ela veio, eu acho que é importante dizer, de um lugar que também faz parte desse bairro, que foi uma escola que é o Amadeu Amaral, uma escola estadual de primeiro e segundo grau, que eu tive a possibilidade de cursar. Foi nela que eu descobri o Grêmio Livre Estudantil, o movimento estudantil. Foi nela que eu me descobri ativista pela educação logo cedo. Foi um lugar onde, eu diria, pela generosidade de duas professoras, uma de artes e uma de história, me aproximaram de um entendimento do que era um patrimônio cultural e um patrimônio imaterial da sociedade. Foi na época que eu estudava lá, nos anos 70, que a escola estava passando por um processo de tombamento histórico, de tombamento enquanto patrimônio histórico. E eu entendi logo cedo a importância do que era um patrimônio histórico. E o mais importante, eu entendi os diálogos que estavam sendo travados naquele espaço, diálogos que me levaram para o entendimento do movimento estudantil, da necessidade de uma reabertura de um grêmio que havia sido proibido na ditadura militar. E essa reabertura, ela possibilitava, naquele momento, para a gente, uma aproximação da política, um resgate de uma identidade enquanto estudante, que possibilitou muitos diálogos naquela escola e que possibilitou com que nós nos aproximássemos de uma realidade política que foi considerada a abertura, que culminou nas diretas já, um movimento fundamental para a retomada da nossa democracia. Eu falo hoje no dia 1 de outubro de 2022, um dia antes da eleição que eu diria que ser a segunda mais importante. Acho que a primeira foi a que veio com a reabertura, e essa que resgata um momento onde a gente pode retomar nossa democracia com plenitude e colocar o Brasil num lugar que ele sempre mereceu estar, que é o lugar do diálogo, o lugar da luta, o lugar do enfrentamento do racismo, da desigualdade e qualquer forma de preconceito. Falar de preconceito dentro de uma barbearia é algo muito especial, porque é um lugar que naturalmente reúne muitos homens, e a sua trajetória, e eu convivi com isso, muito machista, muito homofóbica, piadas de ordens preconceituosas que fizeram parte do meu imaginário enquanto criança. E foi, acho que, resgate desse imaginário, nessa residência barbearia, que me possibilitou ressignificar muita coisa. E partindo da ressignificação das coleções aqui encontradas, da ressignificação dos objetos aqui encontrados e dos corpos aqui que frequentavam. E é importante, e aí eu lembro de Hegel e de Marx, que todo corpo é um corpo político.
Não existe corpo que não seja político. E é fundamental a gente entender que cada individualidade tem sua cultura, sua origem, sua vontade de estar no mundo. E a partir do momento que isso é manifestado, é uma condição política de existência. E é uma resistência quando isso se manifesta em ambientes que não são preparados para receber esses corpos. E quando eu falo que eles não são preparados, porque eu entendo esse processo de construção de uma identidade e de uma construção de uma liberdade para todos esses corpos. Permitir que todos esses corpos frequentem os ambientes que eles quiserem, da forma que eles quiserem, do jeito que eles são. Reconhecer essa existência, reconhecer essas vontades individuais é o que permite que o coletivo seja constituído. E falar em coletivo é falar de agrupamentos. E essa exposição, essa intervenção, Barbearia Residência, ela trata dos seus agrupamentos. E ela trata de se ressignificar, ela trata de se entender os símbolos que fizeram parte da tua história de uma outra maneira. Uma maneira que no momento parecia inofensiva e hoje ela se torna nociva. Principalmente quando você vê a democracia passando por um risco enorme, quando você vê que corpos são perseguidos e são eliminados por uma visão estratégica e declarada por parte de pessoas que estão no poder. Então, a gente ressignificar isso é permitir a existência de uma geração, que eu diria uma geração como a minha, que foi apagada, mas aquela que possa surgir, daquela que está em plena atividade. É permitir que essas gerações elas possam se manifestar, que elas possam se reencontrar no convívio com a diferença, no convívio com a liberdade e, principalmente, o convívio com a pluralidade que diz respeito às contradições, como eu já disse. Contradições essas que nos ensinam muito. Paulo Freire, ele fala muito da educação, da pedagogia do diálogo. E se a gente entender que a pedagogia do diálogo diz respeito à capacidade de escutar o outro, e a gente se criar uma condição de predisposição para ampliar a nossa escuta, entender o que o outro quer dizer, a gente já está entrando num lugar de uma construção, de uma transformação de uma sociedade, que eu acho que é isso que a arte tem muito a contribuir. Quando a gente fala de uma barbearia de 1944, que se predispõe a abrir um espaço, e aí eu tenho que agradecer muito a generosidade do seu Laércio, que é meu pai, que possibilitou que isso acontecesse, que muita generosidade tornou possível que isso fosse adiante. E recebeu aqui os convidados que por ela passaram, a gente poder falar desse lugar que está mostrando o quanto que é possível ampliar, expandir a sua atuação e permitir que a cultura se manifeste. E por falar em cultura, que por sinal foi aqui um dos pilares que foi mais atacado nesses últimos anos, e eu acho que foi atacado porque ela tem essa capacidade de transformação e de constituir lugares novos, de constituir identidades, de constituir olhares que até então não eram despertados, constituir saberes que estavam apagados ou que simplesmente não chegavam. A cultura é esse lugar do encontro, esse lugar onde a individualidade é capaz de se manifestar, encontrar pessoas para construir novas narrativas e novas perspectivas. Eu acho que a arte é um lugar da construção de novas perspectivas. E quando a gente fala em construir novas perspectivas, a gente está falando de existência, a gente está falando de manifestações de grupos, manifestações de saberes ancestrais, porque nada se constitui a partir do hoje. Todo hoje tem uma história, e eu acho que a história que está sendo contada através do trabalho reflexo, as histórias que estão sendo contadas de corpos negros,
de corpos periféricos, de corpos de todas as naturezas, elas possibilitam esse reencontro, elas possibilitam essa construção de saberes. Tudo que diz respeito a essa intervenção, eu acho que ela passa pelo diálogo. E aí eu tenho que fazer alguns agradecimentos muito importantes, de poder dialogar com Lucas Goulart, que foi o curador, que acompanhou todo esse projeto, de poder dialogar com a Lígia Tortella, que coordenou todo esse processo com muita generosidade e carinho, possibilitar, agradecer as possibilidades que uma atividade como essa, ela se manifestam, que são as pontes que são construídas. Essas pontes, elas nos levaram para lugares que a gente, até pouco tempo atrás, não imaginava que seriam possíveis. Está aqui hoje com a parceria do Ateliê 397, está aqui hoje com a força do coletivo Atuarte, que teve a capacidade de reunir todos esses atores para tornar isso possível, é algo que tem que ser comemorado e celebrado. E aí a gente entender um espaço como essa barbearia, que criou essa dinâmica e criou essas pontes, entender a capacidade que esse espaço tem de ressignificar as existências, de possibilitar as novas construções a partir desses encontros. Trazer para esse lugar arte de uma forma genuína, coletiva, como construção coletiva e como alternativa para o espaço exclusivista e que em toda a sua trajetória podemos dizer branca e masculina, é um movimento que muito me orgulha. É um movimento que eu acho que diz muito respeito ao momento que a gente está vivendo e é um movimento que diz muito respeito para o futuro que a gente quer construir. E ter a arte nesse lugar para transformar isso e possibilitar essas realizações é arte-educação. Então, entender que aqui pode acolher escolas através de uma biblioteca comunitária que foi constituída, pode receber corpos que talvez não passassem por aqui, através de uma arara coletiva, solidária, onde as pessoas levam os objetos que estão aqui a troco de outros objetos ou através de recursos simbólicos, é algo muito importante. E num território onde predominantemente tem uma história muito interessante, que é uma história da industrialização da cidade de São Paulo. É um bairro onde teve as primeiras casas industriais, as casas operárias. É um bairro onde teve onde as primeiras fábricas foram constituídas, substituindo fazendas e chácaras, e que hoje abriga centro social que Nossa Senhora do Bom Parto, que eu gostaria de destacar pela sua atuação em vários projetos sociais de toda a Zona Leste de São Paulo. A gente está falando do bairro do Belenzinho, Zona Leste de São Paulo, esse lugar vizinho desse centro social, que por muitos e muitos anos, enquanto criança, eu via sair a Marcha dos Excluídos. Todo ano essa marcha saía desse ponto e fazia um percurso no bairro, ocupando as ruas e incomodando o comércio da região de uma forma muito espetacular, criando a possibilidade de entender o que significa um excluído, de que daquele momento onde o povo de rua era reconhecido. Em todas essas lembranças, elas fazem parte dessa minha trajetória, que sempre dialogaram em conflito com esses espaços
dominados pelo comércio, dominado pela região constituída por fábricas e um povo, na sua maioria imigrante, mas que fizeram muita diferença naquilo que me trouxe até aqui, nessa percepção de que o lugar não é de um, o lugar é de todos. E entender Barbearia Residência como essa possibilidade de ampliar essa atuação enquanto território, e aí nós estamos falando de território, a ressignificação desse território, a ressignificação desses corpos que aqui passam a frequentar e desses corpos que passarão a frequentar, e agradecer muito a presença de vocês.